você tiver fé como um grão de mostarda, você vai pedir para uma amoeira sair de onde ela está e ela se plantar no mar, e isso vai acontecer. Em qual contexto Jesus disse essas palavras? Essas palavras são usadas em várias pregações, em contextos diferentes. Mas hoje eu quero trazer para você o real, né, contexto disso que Jesus disse. E você verá o grande significado realmente dessas palavras. Lá no capítulo 17 de Lucas, no versículo 1, diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele pelo qual eles vêm. Melhor fora que lhe pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Jesus está falando assim: olha, por conta do pecado, haverá muitos escândalos. Escândalo na política, escândalo na igreja, vários tipos de escândalos. A gente liga a TV hoje e a gente vê muitos escândalos. Mas ele disse que seria melhor essa pessoa ter uma morte terrível, como, né, pendurar no pescoço dessa pessoa uma pedra de moinho e ela ser atirada no mar, do que ela fazer outras pessoas pecarem, né? Ou se escandalizarem. E aí lá no versículo 3 ele disse: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a nossa fé. Olha só, Jesus ele está aqui dizendo: pessoas vão ofender vocês, vão errar com vocês, vocês precisam perdoar. Pessoas, né, vão pecar e você precisa repreender o seu irmão na fé, quando ele estiver prestes, né, ali a pecar ou cometendo algum pecado. Porque esse pecado do irmão pode vir a trazer, né, sérias consequências para a igreja. Além disso, ele fala: se a pessoa pecar contra você, errar contra você 7 vezes no dia, você deve também perdoá-lo. Ou seja, não há. O número 7 fala muito da plenitude de Deus, então ele está dizendo: não há um número máximo que a pessoa vai errar com você e que a partir daí você não deve perdoar ele mais. O Senhor, dentro desse contexto, ele fala isso com as pessoas, essas 3 coisas. A primeira coisa, que haverá escândalos. A segunda coisa, que a gente deve repreender aquele que está em pecado, né, nosso irmão na igreja, na fé. E o terceiro ponto é perdoar. Quando a gente tem que exortar algum irmão, não é algo fácil, né? A gente tem que exortar, por exemplo, nossa mãe, ou a mãe tem que exortar o filho, ou o pai repreender o filho, marido repreender a mulher, a esposa repreender o marido por algum erro, né, que essa pessoa cometeu. Não é fácil, porque, por exemplo, essa pessoa pode ficar magoada, chateada, com raiva. Um outro ponto é perdoar. Não é fácil perdoar aquele que nos ofendeu, mas é a nossa obrigação. Então, o Senhor fala isso com a gente. E nesse contexto, os apóstolos falam: Senhor, aumenta a nossa fé. O que você falaria nesse contexto? Eu, particularmente, falaria: Senhor, misericórdia, porque eu não sei se eu vou conseguir perdoar todo mundo. Misericórdia, porque eu não sei se eu vou conseguir falar com o irmão. Dependendo do irmão, eu vou talvez deixar pra lá. Não vou falar nada. O que você diria nesse momento? Alguns poderiam dizer assim: Senhor, me dê sabedoria para poder fazer isso. Me dê entendimento. E aí o Senhor Jesus responde: se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, direis a esta moeira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então o Senhor, ele está falando aqui com a gente: vocês precisam de fé, né, realmente. E aí vocês tendo fé como um grão de mostarda, vocês vão conseguir fazer algo que é impossível. Nesse caso aqui, a moeira, é quase que impossível você arrancar ela do solo por conta da raiz dela. E aí ele fala: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão conseguir fazer isso. Então vocês vão conseguir arrancar do coração de vocês toda a mágoa, por exemplo, que vocês têm do irmão, e vocês vão conseguir perdoá-lo. Vocês vão arrancar todo o medo do coração de vocês vão conseguir exortar, repreender o irmão, né, para que aquilo ali não vire algo pior, né, na vida de vocês. Então o Senhor, ele tá falando assim: se vocês tiverem uma pequena fé, uma simples fé, vocês conseguem fazer algo que é grande, nesse sentido aqui: exortar, perdoar. E o Senhor, ele tá aqui também trazendo um grande ensinamento pra gente, que é com relação a nós mesmos. Nós, com uma pequena fé, conseguimos fazer algo grande. Mas pela fé que a gente consegue fazer. Por que pela fé? Porque a gente tem fé num Deus que é muito grande, que consegue fazer coisas impossíveis. Então, a fé realmente é algo muito importante para a nossa vida cristã, para a gente perdoar, para a gente exortar, para a gente não pecar também, para a gente tomar muito cuidado com o pecado. E aí depois Jesus termina assim: ó, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-te a ceia e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo porque ele fez o que havia sido ordenado? Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis porque fizemos apenas aquilo que deveríamos fazer. Aqui Jesus, ele continua falando com os discípulos o seguinte: olha, isso aqui, perdoar, não pecar, exortar o irmão, é uma obrigação de vocês. Vocês, depois que fizerem isso, não pensem que serão recompensados. Vocês não fizeram mais que a obrigação de vocês, como servos do Senhor Jesus. E aí ele vai e traz esse exemplo aqui de um servo que chegou do campo, e aí o chefe dele, né, o patrão dele, não vai falar com ele assim: senta aqui à mesa que agora eu vou te servir, porque você fez o seu trabalho durante o dia. Não. Ele vai falar: olha, agora que você chegou do campo, prepara minha comida, eu vou comer e depois você come. E aí o Senhor termina, né, falando que nós somos servos inúteis, nós só fizemos aquilo que deveríamos fazer. E assim é com a gente, né? Aquilo que deveríamos fazer, que é perdoar, não pecar e exortar o irmão quando aquele estiver em pecado. Esse é o contexto que Jesus falou, que se a gente tiver fé como um grão de mostarda, a gente vai mandar uma moeira sair do local e ir para outro local.
assim vai ser no nosso coração também, aquelas raízes que estão no nosso coração de mágoa, de rancor, de tristeza, tudo isso pode sair do seu coração por meio da fé que você tem em Jesus Cristo. Leia essa palavra para você meditar nela, está em Lucas 17, do versículo 1 ao 10.